Bom dia, bom dia, bom dia. Ótima manhã de sábado para todos vocês. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um maravilhoso final de semana neste sábado, né? Hoje, 15 de fevereiro. Então, que Deus nos proteja e nos dê um excelente final de semana. E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o processo de aquisição de linguagem da criança, o processo que assim muitos pais, muitas famílias têm todo um cuidado com isso, né? Mas que também a gente vê muitos pais preocupados e estão corretos em ficarem preocupados, porque esse é realmente um processo muito importante na vida da criança, né? Que é o processo de aquisição da linguagem. E nós podemos perceber que às vezes tem crianças que fazem esse processo mais tardio, outro faz é, na época certa e outros já fazem aceleradamente. Então, é por isso que alguns pais pediram para que eu comentasse um pouquinho, né, sobre isso, sobre esse processo de aquisição de linguagem. Então, por isso que eu estou aqui hoje, para que a gente possa falar um pouquinho sobre isso e que também, que se alguém tiver alguma dúvida, que a gente possa esclarecer algumas dúvidas para vocês, né, de acordo com aquilo que é o tema de hoje, que é a aquisição de linguagem. Então, bom dia aí ao Corpo Ágil. Tenha um excelente sábado, um ótimo final de semana para vocês. E hoje, então, vamos lá para o nosso processo de aquisição de linguagem, né? Como que ocorre esse processo de aquisição de linguagem na criança, né? Muitas vezes nós podemos perceber que obrigada aí pelos coraçõezinhos, Aline Maressa, bom dia. O que acontece? Na maioria das vezes, nós ficamos ansiosos demais para que os nossos filhos falem, né? O quanto antes possível, e nós precisamos ter um pouquinho de cuidado, porque a linguagem, né, ela tem uma época correta para terminar. Bom dia, Renata, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Ela tem como eu estava dizendo, né, tem uma época correta para acontecer. Assim como a alfabetização também tem tempo para acontecer, né? O processo de leitura e escrita da criança, ele tem um tempo para acontecer, tem um limite. E aí, o que acontece nesse processo aí, né, que a gente vai percebendo? As crianças, eu vou começar a falar para vocês aqui desde um mês até a criança chegar aos 6 anos de idade, que essa foi a proposta que alguns pais me pediram para estar explanando aqui, tá bom? Bom dia, Sandra e Lúcia, tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, pode ir postando também, tá? No decorrer da live, que depois a gente vai comentando sobre isso também. Então, por que é um processo muito importante, né? De 0 a 1 ano? Porque é um processo de desenvolvimento maturacional da criança. Nós sabemos aí que do 0 aos 3 anos é o momento em que o cérebro mais cresce em qualquer ser humano. Cresce desaceleradamente. Por quê? Porque é um processo que ele está uso contínuo aí para aprendizagem, né? Ele está aprendendo tudo ao mesmo tempo, coisas boas, coisas ruins. Por isso que a criança joga tanto objeto, né? Ela quebra, ela desmonta nesse período aí do 0 aos 3 anos e tá tudo bem, porque é um processo que ela tá fazendo com que o cérebro dela acompanhe todo o processo que está ao redor dela, do meio dela, com tantas informações que está tendo naquele momento para ela. E aí, então, o que acontece? Por isso, ela desenvolve coisas boas e também coisas ruins. Por isso que, às vezes, a gente queria que desenvolvesse só coisas boas, né? Mas não é. O cérebro, ele tem constante aprendizado o tempo todo. Isso seja para qualquer forma de aprendizado o qual a criança for exposto. Então, o que acontece? Esse processo aí de 1 a 3 meses de idade da criança, em que a criança presta, né? Atenção. A criança presta atenção de 1 a 3 meses de idade, tá, pessoal? Na questão sonora, nos sons. Por que dentro da estimulação cognitiva a gente pede tanto para que as pessoas estimulem de acordo com a idade? Porque a criança de 0 a 3 meses,
de idade, o processo de aprendizagem dela é auditivo, né? Então, ela precisa ouvir, porque a visão dela ainda está meio turva. Então, ela ouve muito bem. Por isso que a gente pede para que não use tanta linguagem tati-bitate, né? Porque o processo auditivo da criança, nessa época de 1 a 3 meses de idade, ele está, assim, realmente numa constante atenção de som. Som da voz das pessoas que cuidam das crianças, né? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Coloca o dedinho aí para mim de legal, se vocês estão ouvindo bem ou um ok, tá bom? Então, continuando, né? De 1 a 3 meses de idade, o que acontece com a criança? Ela ouve a voz da mãe, ela acalma, ela ouve a voz de alguém com quem ela está acostumada, ela acalma. Então, às vezes ela chora muito, faz alguns sons, né? Dá gargalhadas de 1 a 3 meses, tem muitas crianças que já fazem isso. E aí, aos 3 meses, ela começa também a questão da observação do rosto das pessoas, né? Dos 3 meses aí para frente. Então, ela sorri quando você fala com ela, né? Ela busca expressão facial. Então, de 1 a 3 meses é auditivo, busca sons, tudo que faz barulho, e o som da voz da pessoa com quem ela mais fica com ela. E a partir dos 3 meses para frente, ela já procura associar a questão da audição à questão da expressão facial de quem está com ela, né? Para sorrir, para dar gargalhada, para tudo isso. Luciana, bom dia, seja bem-vinda. Érica, bom dia. Então, aí dos 4 meses para frente, né? Já falamos de 0 a 3 meses, agora dos 4 meses para frente, o que a criança faz? Ela procura saber de onde está vindo a voz. Só até os 3 meses ela só escuta. Dos 4 aos 6 meses, ela já procura de onde vem o som. Então, ela já vira rapidamente o rostinho, né? Ela grita, ela faz sons como se estivesse conversando e imita a voz das pessoas. Então, ela tenta fazer essa imitação dos 4 aos 6 meses. De 7 a 11 meses, né? Ela encontra de qual lado vem o som. Então, dos 7 aos 11 meses, ela já sabe se o som está vindo do lado direito, do lado esquerdo, ou se está vindo por trás ou pela frente. Então, ela já consegue fazer essa dissociação dos 7 aos 11 meses. E também ela repete palavras dos 7 aos 11 meses, do jeitinho que é permitido para ela, né? Ela já repete palavras, bate palmas, aponta o que ela quer, dá tchau, é aquela fase que todas as mães ficam, né? Dá tchau, olha, aprendeu a dar tchau. Então, dos 7 aos 11 meses é o período que isso acontece, e aos 12 meses, que é um aninho, a criança então começa a falar as primeiras palavras, palavras mais entendíveis, né? Porque até então são balbucios. E esses balbucios, eles acontecem aí a partir dos 4 meses de idade, mas anteriormente são balbucios. E aí, durante um aninho de idade, você começa a ver o processo de dicção mais claro da criança, né? E ele começa a soltar as suas primeiras palavras. E também imita a ação de outras pessoas. Então, se tem uma pessoa fazendo algo, ele vai imitar, né? É o momento que a gente chama de papagaio na vida da criança, um aninho, porque ela imita muita coisa mesmo, quando vê as pessoas fazendo. Então, esse é o processo dos 12 meses. Aos 18 meses, né, que seria mais ou menos aí por volta de 1 ano e meio da criança, ela pede as coisas usando uma palavra, né? Por exemplo, água, mamar. Então, ela pede as coisas usando uma palavra só por vez. Ela não faz frase, né? Quero mamar, quero tomar água. Ela fala água, mamar, né? Banana. Então, ela fala uma palavra indicando uma frase. Esse é o período de 1 ano e meio. E já sabe falar mais ou menos 20 palavras. Então, para que o processo de aquisição de linguagem na vida da criança aconteça corretamente, tem que passar por esses passos, né? Quando a gente não trabalha essa estimulação, a criança fica muito sozinha nesse período aí até 2 anos de idade, muito na televisão, a criança vai inibir esse seu processo de aquisição de fala.
E é aí onde entra o retardo da linguagem, né? Não é que uma criança não fale ou seja muda, às vezes ela foi pouco estimulada para a linguagem. E aí não tem como, porque nesse processo vocês viram aqui que tudo acontece por repetição. Você tem que fazer para que a criança repita. Se a criança não tem ninguém perto dela para fazer isso, então como que ela vai poder reproduzir alguma coisa? A criança, nesse momento, ela é totalmente auditiva e visual. Ela precisa ver e ouvir para que ela reproduza. E aí é onde entra a televisão, porque às vezes nessa época a criança está muito na televisão, muito no tablet, muito no celular, e aí não tem quem ajude essa criança a reproduzir esse processo de linguagem, a ganhar a aquisição de linguagem. Porque para que a criança ganhe nessa fase que nós estamos vendo aí desde o 0 e até os 6 anos de idade, para ela ganhar esse processo de linguagem, ela precisa ouvir e ver. Então, é um processo totalmente auditivo e visual. Se ela não tem quem faz essa reprogramação com ela, como que ela vai falar? Como que ela vai ganhar esse processo de linguagem, né? Então, lembrando aí que hoje a nossa live começou aí do 0 e nós vamos até os 6 anos vendo esse processo de aquisição de linguagem. Então, nós estamos agora, vamos passar para os 2 aninhos. Já vimos aí do 0 aos 3 meses de idade, dos 4 aos 6 meses de idade, 7 a 11 meses, 12 meses de idade, e agora estamos aí nos 18 meses de idade, que é por volta de 1 ano e meio, quando a criança está, e aí por volta de 1 ano e meio, que são os 18 meses de idade, a criança precisa falar no mínimo aí 20 palavras soltas, e que essas palavras indiquem, né, um pedido. Por exemplo, quando ela quer tomar água, ela fala só a palavra água, porque ela ainda não formou o processo de frase, mas ela já fala umas 20 palavras, mais ou menos, tá bom? Com 18 meses de idade. Bom dia, Tatiele, seja muito bem-vinda. Bom dia, Júlia. Muito bom ter vocês aqui, todos vocês, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Nos 2 anos de idade, né, o que a criança já consegue? Ela já consegue dizer frases curtas com 2 palavras. A criança com 2 anos de idade, ela já consegue fazer esse processo. Obrigada por esses coraçõezinhos, tá bom, pessoal? Amo demais, porque é um sinal para mim que vocês estão gostando e me motiva cada vez mais a fazer mais lives. Então, muito obrigada por esses corações aí. Então, nos 2 anos, pessoal, de idade, a criança ela já sabe falar umas 200 palavras, né? E essas 200, incluindo essas 200 palavras, ela já consegue fazer frases curtas com 2 palavras. Então, é um momento que ela já fala, quero água. Viram a diferença? Antigamente, aí, por um curto tempo de prazo, 18 meses de idade, 1 ano e meio, ela falava só uma palavra para indicar uma frase. Aos 2 anos de idade, ela já fala mais ou menos 200 palavras e com frases de duas palavras. Então, já indicando um pedido: quero água, quero mamar, dá mamar, dá papá. Então, ela já usa essa linguagem. Por isso, pessoal, que se vocês têm filhos pequenos, tem alguns amigos que têm, evite a linguagem tati-bitati nessa época, né? O que é a linguagem tati-bitati? É aquela linguagem que você fica assim, neném dá mamãe, dá papá, mamãe, neném, né? Evite essas linguagens, né? Fofinho, mamãe. Então, vamos evitar essas linguagens tati-bitati, porque a criança, nessa época, ela é o quê? Auditiva e visual. Então, se ela escuta você falando isso e vê a sua boca pronunciando isso, então ela vai repetir, é isso. Então, vamos tomar cuidado com isso. Aos 3 anos de idade, é possível entender tudo que a criança fala, certo? Isso com 3 anos de idade. Mas, às vezes, ela conjuga errado. Conhece as cores. Então, aos 3 anos de idade, é normal a criança conhecer as cores, é normal a criança entender, você já entende mais ou menos tudo que ela fala, né? Mas, às vezes, ela conjuga o verbo, né? Principalmente a questão de tempo, né? Amanhã eu fui na festa.
Então, normalmente as crianças por volta aí dos 3 anos, elas ainda fazem essas conjugações e tá no processo de aprendizagem delas, né? Amanhã eu fui na sorveteria. Então, nessa fase ela ainda faz essas trocas, que é normal, que está dentro do processo de aquisição, que ela vai ganhando isso com o tempo, de acordo com que ela for observando os adultos, né? E é importante salientar que dos 2 aos 3 anos, pessoal, a criança ou ela olha ou ela escuta. Ela faz somente uma coisa por vez. Porque às vezes a gente fica pedindo para a criança escutar e te ouvir, né? E a criança ela seleciona o sentido que ela vai usar. Isso só dos 2 aos 3 anos, porque é o momento que ela está aguçando, né? Ou audição ou visão. Então, quando você está perto dela, ou ela vai aguçar o sentido da audição para te ouvir bem claramente, ou então ela vai prestar atenção em você, ser mais visual com você. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com essas duas coisas, que são as caras e bocas que a gente faz para as crianças, né? E a forma com que a gente fala, se a gente está sendo claro para transmitir isso para elas. Então, aí por volta dos 4 anos, a criança já começa o processo de inventar histórias, de contar histórias, né? E aí, a partir dos 4 anos, ela já compreende regras de jogos simples. Lembrando que aos 4 anos ela compreende regras de jogo simples, não com muita técnica, né? Então, pular a amarelinha aos 4 anos, às vezes ela já consegue? Já, porque é uma regra simples. Pular a corda, ela vai conseguir aos 4 anos? Não, porque é uma regra mais complicada. Ela tem que ter noção e coordenação motora ao mesmo tempo e visual. Então, exige mais da criança. Por isso, até os 4 anos, é tão importante, né, as escolas terem foco nesse processo que a gente chama aí de audição e visão, que é um processo que a criança ela precisa trabalhar bem, e a questão da coordenação motora fina e grossa até os 4 anos de idade, porque se a criança não tem isso desenvolvido, a escrita e leitura dela vai ser um pouco mais complicada, porque a gente não precisa aprender a ouvir, aguçar bem o ouvido e ver. Para copiar, eu preciso desses sentidos, né? Para ouvir a professora, entender o que a professora está falando, eu preciso ter esse sentido bem desenvolvido. Então, se eu não fiz isso nessa fase, então como que eu vou conseguir, quando chegar lá na frente, adequar tudo isso de uma vez só? Então, por isso que é um processo, né? Foco em uma coisa de cada vez. E aí, então, aos 5 anos, a criança forma frases completas e já fala corretamente. Ou seja, quando é que termina o meu processo de linguagem, de formação de linguagem? Assim como que para ler e escrever eu tenho uma idade certa e tenho uma época certa, que se isso não acontecer nessa época, depois vai ser mais desafiante para a criança conseguir, eu também tenho esse processo dentro da linguagem. Se a minha linguagem não acontecer no momento certo, até os 5 anos, nesse processo de formação até os 5 anos de idade, né? Que é quando eu faço frases completas e eu já falo corretamente, exceto que com 5 anos eu falo corretamente, mas lembrando que as sílabas complexas está dentro do meu processo, por exemplo, TR, TL, DL, está dentro do processo de eu não conseguir falar. E até os 5 anos, né, às vezes até os 6 anos, a criança tem grande dificuldade com o R no meio das palavras. Muitas crianças não produzem o R no meio das palavras até os 6 anos e tá tudo bem. Por quê? Porque é um processo de aquisição de linguagem. Aí é o que eu deixo bem claro para vocês, né? Depende muito, tá bom? De como que é que você tem ensinado a sua criança, para que ela possa reproduzir ao final dos 5 anos em uma linguagem correta, adequada. Por isso que o meu foco é trabalhar a estimulação na criança de acordo com a idade correta. E aí essa estimulação entra linguagem, coordenação motora fina, grossa, para que a gente possa entender melhor isso. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, a Tatiele, Ana Paula,
Acorda aos 4 anos e meio, mas é poucos pulinhos. Exatamente, Tatiele, tá vendo? Porque com certeza você fez uma estimulação adequada com ela. Parabéns, é isso mesmo. Mas aí a gente tem que compreender, né, que ela tá fazendo porque ela foi bem estimulada. E os pulinhos são poucos, não são tantos. Quando é que a criança aumenta essa aquisição de pulos aí na corda, né? Porque para pular a corda eu preciso ser auditivo, para ouvir o som da corda quando ela bate no chão, eu preciso ser visual para ver a corda passando aqui por mim, e eu preciso ter noção temporal, de tempo, que quando essa corda passa por mim, por baixo dos meus pés, eu tenho que pular de novo, coordenação motora grossa. Então, se eu não tenho de 1 até os 5 anos esse processo desenvolvido, eu vou chegar aos 6, vou tentar pular uma corda, e o que vai acontecer comigo? Eu vou ter dificuldade. Não é que a criança não saiba, é que isso não foi estimulado na criança, entenderam? E aí é onde às vezes muitos pais sofrem com isso, porque aos 5 anos a criança termina o seu processo de linguagem para a fala dela atualmente, né? Mas ela ainda vai ter dificuldades, desafios para pronunciar o R no final das palavras, o R no meio das palavras, o TL, mas ela é capaz de falar a palavra, porém ela tem dificuldade para pronunciar, né? Por exemplo, atleta, né? Então ela vai pronunciar ateta. E tá normal, aos 6 anos, quando ela entrar na alfabetização, isso vai ser sanado. Mas a gente tem que saber estimular isso daí, né? Por exemplo, quando a gente fala atrasado, às vezes a criança ainda não tem informação para falar o R aí depois do T, né? Ela vai falar atrasado. E também é uma questão que ela vai ganhar conhecimento para isso. E aí, aos 6 anos, ela aprende a ler e escrever, que é onde ela consegue, aos 6 anos, com a ajuda da professora, coloca esse R aí. Aí, quando ela começa, né, a trabalhar os sentidos completos, a professora fala a palavra com R, ela vê a palavra escrita, ela pronuncia essa palavra e ela vai escrever essa palavra, aí ela consegue ter consciência do R. Por isso que esse processo das sílabas complexas, que a gente chama, né, ele termina aí por volta dos 6, 7 anos de idade, porque é quando a criança vai passar por esse processo de trabalhar todos os sentidos. E o meu cérebro precisa trabalhar todos esses sentidos para que eu saiba reproduzir. Então, para a live não ficar grande demais, né, gente? É um tema que eu adoro e que eu estou estudando muito, então acho que a gente vai encerrar. Encerramos aí, então, fizemos um momento cronológico aí do 0 aos 6 anos de idade, dentro do processo de linguagem, como adquirir, né, esse processo de linguagem, como fazer para ajudar a criança e uma coisinha que eu gostaria de deixar para vocês: fique atento ao desenvolvimento dos filhos de vocês, à linguagem dos filhos de vocês. Qualquer dúvida também procure um fonoaudiólogo para poder auxiliar vocês nesse processo. Mas lembrando aí, né, que se você viu que tem um atraso maior dentro desse percurso, depois eu vou até disponibilizar essa tabelinha que eu fiz aqui num estudo meu. E se alguém quiser, pode entrar comigo no particular, tá bom? Que eu passo para vocês também essa tabelinha do que a gente fez aqui hoje, do 0 aos 6 anos de idade, como que esse processo de linguagem acontece, né? E depois a gente vai fazer mais lives também falando sobre o processo de leitura e escrita, porque esse também tem prazo para terminar, né? A gente não passa a vida toda aí no Fundamental 1 tentando ler e escrever. A gente ganha aquisições até o 5º ano, né? Mas o processo de leitura, o nosso cérebro, ele tem um momento que ele está maduro, onde você pode ensinar a criança a ler e escrever, que ele, ó, vai pegar rapidinho. Então, passou desse processo, não é que a criança não vai aprender mais, ela vai ter mais desafio para conseguir fazer isso, né? Porque ela vai ter mais coisas para aprender, porque o cérebro também tem outras coisas de ganhos aí de acordo com a idade. Então, Renata, que bom, Renata, que você gostou, fico feliz, tá bom? Luciana, que bom que você gostou também. Muito obrigada, meninas, por estarem aqui sempre comigo, tá bom? E a gente volta aí amanhã, vou ver se eu consigo fazer mais uma live para vocês, só que a gente vai um pouquinho mais a fundo dentro do processo
de fonologia mesmo da criança, do processo de leitura e escrita, tá bom? Se vocês verem algum tema que vocês vê que seja adequado para a gente estar tratando aqui nas lives também, pode ir no direct colocar, tá bom? Que a gente vai explanando. Eu fiz essa hoje porque eu tive muita procura das mães pedindo para que eu fizesse essa do processo de linguagem para que elas pudessem tentar entender como é que acontece, né? E depois elas entram e vão vendo aí. Lembrando que a live fica aí disponível por um dia, né? Então, pessoal, essa foi a minha intenção de hoje, né? Da gente ver esse processo aí de linguagem da criança. E lembrando, você viu que a criança está em atraso nesse processo de linguagem, gente? Não espere, tá bom? Você que é professora aí do Jardim 1, do Infantil 1, 2, 3, não espere demais. Olhou na tabelinha, viu que a criança, a gente não vai diagnosticar nada, porque quem faz isso são outras pessoas, mas a gente é capaz de ajudar os pais a fazerem isso. Então, viu que tem atraso, que a criança não está falando ainda, né? Tá com 2 anos de idade e a criança não está sabendo falar mais ou menos 200 palavras ainda, vamos procurar ajuda, tá bom? Porque quanto mais antes a gente consegue esse processo de ajuda na linguagem, mais rápido a gente soluciona o nosso processo aí dentro da linguagem e depois ajuda a criança no seu processo de alfabetização, tá bom? Então, se vocês tiverem algum tema que a gente queira que a gente trate, coloca aí pra gente, a gente vai tentando ver da melhor forma possível como a gente consegue fazer isso. Vou tentar marcar um dia da semana, onde todos os dias da semana eu vou fazer uma live para vocês, tá bom? E aí a gente vai adequando aos temas, né? Eu sempre coloco no meu direct pessoal e na página do Estímulo do Saber quando vai acontecer alguma live. Só porque tem muitas mães que têm reclamado que às vezes não conseguem acompanhar. Mas fica aí a dica que a live fica por um dia, tá bom? Então sempre que você puder, dá uma entradinha aí no store do Estímulo do Saber, vai lá na questão dos vídeos, né, das lives, para vocês verem o que tem aí de novidade. Quando será essa live da leitura e escrita? Então, Tatiele, eu tô pensando em fazer ela amanhã, tá bom? Amanhã, porque aí às vezes amanhã por volta assim das 10 da manhã, será que fica bom para você? Você consegue? Não posso perder essa. Que bom, Tatiele. É bom saber que mesmo assim, essa via de lives é muito boa porque a gente consegue alcançar muitas pessoas. E aí, vocês não esquecem, pessoal, que lá no meu canal do YouTube também tem muita coisa, tá bom? Se vocês quiserem dar uma passadinha por lá também pra estar vendo, fiquem à vontade, tá? Então, um beijo no coração de vocês. Amanhã, então, às 10 da manhã, tá bom? A gente faz a live aí sobre leitura e escrita. E se vocês verem que tem alguém que essa live possa ajudar um pouquinho, convide essa alguém, passe a página do Estímulo do Saber aí para essa pessoa também, divulgue, porque esse processo de leitura e escrita vem realmente retardando em muitas crianças. Quanto mais gente a gente puder atingir, melhor é, tá bom? Beijo para vocês, ótimo final de semana e até amanhã às 10 da manhã. Fiquem todos com Deus.